pessoal, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Continuando o trabalho da aula 3, nós fizemos até o exercício 5, então continuando o exercício 6. Bom, nós vamos fazer uma revisão da ideia, né, em cima do exercício, para as pessoas que realmente esqueceram da ideia do horário passado e para quem não veio, tentar me acompanhar. 5 nós fizemos, foi o último. Gente, então vamos lá. É uma ideia, uma aplicação do dia a dia nossa aí. Olha aí, um estudante que ingressou na universidade e pela primeira vez está morando longe de sua família, recebe sua primeira conta. Então está aí, né, a descrição da tabela dessa conta. Se esse estudante comprar, né, um secador de cabelos que consome 1000 watts, então o primeiro passo, né, potência do aparelho. Então dados, potência do aparelho, do secador, 1000 watts de potência. O que mais? Agora veja bem, e considerando que ela e suas 3 amigas, aí que está o detalhe, ela, quer dizer, a pessoa mais 3 amigas, certo? Então o colega já deu a dica lá, total 4 pessoas. Então, total, nós temos 4 pessoas que vão utilizar esse secador aí. Bom, eles vão utilizar durante um tempo cada pessoa, então o intervalo de tempo de utilização do secador é 15 minutos, certo? Cada pessoa. Então, se 4 pessoas vão utilizar, você vai ter um total de 60 minutos. Esses 60 minutos você sabe que é 1 hora. Professor, por que você vai transformar para hora? Porque normalmente nós trabalhamos com o preço do quilowatt-hora. Então a pergunta é, qual acréscimo em reais na sua conta mensal será? Então nós estamos perguntando, qual que é o acréscimo? Então nós vamos colocar aqui na questão 5, né? Questão 6. E aí nós vamos seguindo. Então quem pessoal quiser visualizar a tabela, certo? Ou diretamente na folha, está aí. Então ele está perguntando qual que é o acréscimo. Então eu pediria a vocês, né? Qual o acréscimo de energia? Então vocês vão grifar isso aí para mim, ó, né? Qual o acréscimo de energia? Essa é a pergunta. Qual o acréscimo de energia que nós vamos ter que pagar a mais por esse secador, né? Então grifem para mim aí o acréscimo em reais de energia. Então grifem aí. A caneta está com problema. Então a partir daí, qual que é a nossa solução? Qual que é a nossa ideia? Vamos pensar juntos. Vocês estão lembrados que energia é potência vezes o tempo? Então, no horário passado, nós provamos, né? Foi provado, ó, que energia é a potência do aparelho vezes o intervalo de tempo. Quem não lembra dessa ideia, é fácil compreender que quanto maior o intervalo de tempo que você utiliza do aparelho, se você toma um banho de 20 minutos ou 15 minutos, maior tempo, maior consumo de energia. 2 aparelhos ligados no mesmo intervalo de tempo, aquele que tiver maior potência, consome mais energia. Então, na realidade, aparelhos que consomem mais energia, certo, em nossas residências, certo, é o chuveiro elétrico, né, o forno elétrico, realmente consome muito. Então, veja bem, a partir daí, nós vamos pegar a potência, agora lembrando que no mês você vai utilizar isso aí 20 dias. Então, nós vamos utilizar 15 minutos cada pessoa, totalizando 60 minutos, que é 1 hora, né? Por que o senhor passou para a hora? É porque na tabela está o consumo em quilowatt-hora. Então, se você for na tabela, né? Se você for nessa tabela aqui, você tem então ter o consumo realmente. Olha bem, se você for aqui, até gostaria que você já marcasse aqui, ó. Então, o consumo, quantos quilowatt-hora você consumiu? 260. Quanto que você pagou, certo, por essa conta? 162,50. A partir daí eu vou retirar
qual que é o preço do quilowatt. Mas, por enquanto, vamos levantar quantos quilowatts foram consumidos. Então, vamos substituir. Então, fazendo a nossa substituição, potência do aparelho, 1000 watts. Qual que é o intervalo de tempo, né? Nós vamos ficar ligado num total de 1 hora por dia, né? Qual que é o tempo? 1 hora por dia. Mas durante quantos dias, se você voltar aí? Você vai ficar ligado durante 20 dias. Cancelamos isso, você tem uma energia, um total então de 20 mil quilowatt-hora. Desculpe, 20 mil watt-hora. Esses 20 mil watt-hora, como você tem aqui, ó, é o preço o total de quilowatts que você gastou, então nós temos um total de 20 kWh. Lembrando que esse K é o quilo, que significa 1000. Então o prefixo quilo significa 1000. Então vocês entenderam por quê que eu trabalhei essa ideia passando. A partir daí, para eu saber quanto que você vai pagar, põe na sua cabeça. É o valor do quilowatt, né? Então é o valor do quilowatt-hora, que nós vamos, vezes o total de quilowatts. O que é esse X? É o total de quilowatts consumido. Tá. Esse total, nós já sabemos que é 20. Então nós vamos achar qual é o valor do quilowatt. Então basta você vir na tabela e pegar o seguinte, ó. Você pagou quanto? R$ 162,50 por esses 260 quilowatts aqui, ó. Né? Então, já está incluso. Isso, não tem problema nenhum. Isso aqui já são, na verdade, né, tem outras coisas que eles acrescentam aqui. Né? Então, mas no total, você tem 162,50 dividido por 260. Esse valor, então, do quilowatt, vocês vão encontrar um valor de 0,625. Esse é o valor, né, do quilowatt aí. A partir daí, então, o que realmente será o acréscimo? Esses 20, que é o total que eu consumi, vezes 0,625. Dando um total, então, de R$ 12,50. Esse é o acréscimo. Então, gente, analisando com vocês, fazendo uma análise do exercício, vocês que estão já no caminho de fazer as provas, aí enfrentar as provas no final do ano. Então pensem, energia e potência, certo? Pode contar a certeza que o pessoal cobra. Seja aqui em Uberaba, nos demais lugares onde vocês forem fazerem. Quer dizer, não tem como desviar dessa trajetória aí. Então nós ficamos com a alternativa letra B. Então, quero que você coloque aí, né, essa observação. Modelo para a prova. Sempre energia e potência pode contar, então, que realmente cai. Fala. Isso. Você sabe por quê? Porque sempre o preço que você paga, a sua conta de energia, você pode olhar. Isso aqui é uma cópia que eles pegaram de uma conta de energia. Certo? Leitura, certo? Número do consumidor, que é do relógio que você tem na sua casa, né? Então veja bem, é sempre desse jeito aqui, ó, quilowatt-hora. Porque analisa, esse número aqui não deu muito grande? 20 mil watt-hora. O que é mais fácil, você trabalhar com esse resultado simplificado ou trabalhar com esse número? Quer dizer, esse número ocupa um espaço no papel muito grande. Então, normalmente as empresas trabalham com quilowatt-hora, por quê? Para dar o resultado mais simplificado. Né? Entendido? Então é sempre. Pessoal, alguma dúvida sobre esse? Pois não. Pessoal, posso prosseguir?
Prosseguindo a questão número 7, dá para a gente fazer nesse cantinho aqui. Então vamos dar uma lida juntos, para fazer uma análise da questão aí. Também diz assim, observa a tabela seguinte, ela traz especificações técnicas constantes do manual de instrução fornecido pelo fabricante de uma torneira elétrica. Então vamos lá. Então está aí a especificação, onde que essa torneira deve ser ligada, se é em 127 volts, se é 220. E aí ele prossegue dizendo o seguinte, considerando o modelo de maior potência de tensão ligada em 220. Então, lógico que ele forneceu para você na tabelinha, certo? O modelo da torneira ligada em 120 e um modelo ligado em 220. E aí, prosseguindo o texto, ele diz que a tensão de ligação, né? Ó, então ele escolheu agora, tensão de ligação. Tensão é DDP, então ele escolheu 220. E aí ele disse para você, queria que você grifasse, né? Trabalhando com a potência nominal máxima. Qual que é o valor maior aí? Em 220 você tem 3.200, 5.500. Entendido aí? Então qual que é a maior potência em 220? Isso. Maior potência. Isso. Por favor, a maior potência é o valor numérico. Tem 3.200, 5.500. Certo? Então a maior potência é 5.500 watts. Então, repetindo a sua pergunta. Em 220, o maior valor aí é de 5.500. Pergunta ele, qual foi, né? Qual foi a potência dessa torneira se por descuido ela foi ligada inadvertidamente em 127. Né? Então, por descuido, a torneira ela foi ligada em 127 volts. Pessoal, olha o detalhe da questão. A torneira, né, a resistência dela não está lá no interior, assim como o chuveiro. Dá para perceber? Está lá dentro. O que o técnico fez? Era para ligar em 220 e ele, por descuido, ligou em 127. Combinado? Mas a resistência, que é o elemento que transforma a energia elétrica em energia calorífica, está lá dentro, não foi modificado. Então, se o aluno perceber isso, ele vai fazer o exercício. Entendido? Então, vamos colocar uma observação para você. Né? Então, por descuido, né, a torneira era para ser ligada em 220, dissipando a maior potência de 5.500. O técnico, descuidado, ligou em 127. Quer dizer, ela não vai queimar. O inverso ela queimava. Se ela fosse nominalmente fabricada para 127, ligada em 220, entendido? Essa é uma pergunta sempre que o pessoal faz. Reine, daqui para cá tem problema? Não, não vai queimar. Porém, ela não vai dar o desempenho de potência, certo? Vocês vão perceber qual é o valor da potência que ela vai passar a dissipar. Vamos lá. Uma observação que eu estou colocando aqui para você, estou destacando a resistência. Então, no caso, a resistência é constante. Então, vamos falar novamente. Por que essa resistência é constante? A resistência está dentro da torneira. Nós não estamos mudando a posição de ligação da torneira, entendido? Porque normalmente a torneira elétrica é um chuveirinho. É morna, quente, fria, desligado. Mas ele não falou nada para mudar a chave de ligação. A partir daí, nós vamos achar então quanto que vale essa resistência. Vamos dar uma lembradinha? Vamos dar uma lembrada em dois assuntos aqui? Lembra que eu falei para vocês, ó, potência, não é I vezes U? E aí nós lembramos, vamos chamar essa equação aqui de número 1, e vamos lembrar dessa primeira lei de Ohm, produto de R por I igual a U. Bom,
Nós temos potência e temos voltagem. O que o senhor pode fazer, pessoal? O que a gente pode fazer? No lugar desse I, ó, eu posso isolar o I, que é U por R, certo? E já vou me enumerar dizendo que essa aqui realmente é a nossa 2. Então vai ficar P, no lugar do I, é U dividido por R, vezes o U. Então isso gerando, então, P ddP ao quadrado por R. Como eu tenho a voltagem de ligação dela, que é 220, tem a potência que ela dissipava se fosse ligada em 220, então vamos continuar. Isolando a resistência R, é a ddP ao quadrado dividido pela potência. Qual que é essa ddP? 220 ao quadrado dividido pela potência de 5.500. Todo mundo sabe, 220 vezes 220 dividido por 5.500. Isso totaliza, então, um valor aproximadamente de 8,8 ohms. Esse valor, então, aqui, se nós não mexermos na chave, é aquele valor que eu disse para você que mantém constante. Mas, a torneira, então a observação que eu pedi para você, a torneira, ela foi ligada em 127 volts. Nós queremos o quê? Nós queremos a nova potência. Essa nova potência eu vou denominar de P1. Então, essa potência, então, ddP ao quadrado pela resistência. ddP de 127 ao quadrado, que é onde ela foi ligada por engano, dividido por 8,8. Então, isso aqui é volts, isso aqui é ohm. Então, isso me dá aproximadamente 1830. Então, analisa comigo. Ela que dissipava, por favor, 5.500 ligada em 220, ligada em 127, ela passou a dissipar 1.830. Então, tá aí. Então, nós ficamos com resposta, letra A. Então, para essa questão aqui. Voltando a insistir com vocês, a importância de energia e potência. Então, mecânica é 50% quase da prova e eletricidade é 30%, mais ou menos. Certo? Então, lembrar disso quando você for recordar no finalzinho para você fazer a prova. Sempre o pessoal pergunta, Reine, eletricidade, o que cai mais? Né? Então, cai mais energia e potência. Olha, dessas questões do Enem, ó, né? Uma de 2009, uma de 2010. Quer dizer, no ano seguinte voltou a cobrar. Pessoal, vocês estão na casa de vocês, medida que surgir dúvida, pergunte, tá? Não acanha, não. Ah, ninguém perguntou, não vou perguntar. Pergunte. Nós respeitamos a sua pergunta. Prosseguindo a questão 8. Isso. Olha a perguntinha da colega. Quem perguntou? O que é um disjuntor? Vamos ver. Está até ali naquele quadrinho ali, ó. Toda vez que você tem na sua casa, normalmente fica num corredor ou atrás da porta, para não ficar muito visível. Então lá existe um quadro onde você tem, então, uma chave magnética chamada disjuntor, certo? Por exemplo, aí eu tenho um disjuntor, por exemplo, para a minha máquina de lavar. A máquina de lavar deu um problema, eu venho e desligo para fazer o reparo, certo? Suponhamos que eu tivesse um disjuntor para alimentar, quer dizer, para jogar energia para o chuveiro, certo? Acontece muito. Quando você compra uma casa, essa casa é muito antiga, e naquela época que ela foi construída, por exemplo, eu tinha um chuveiro lá de 2.200 watts. Mas a tecnologia foi ampliando e hoje nós temos então duchas de 5.500 watts, 6.200 watts, entendido? Aí, essa pessoa vende a casa para outro. Quer dizer, aí a pessoa chega e conecta lá no chuveiro aquele chuveiro com aquela potência muito maior do que aquele fio resiste, ou aquele disjuntor resiste, que levaria energia para ele. Então é a conta de você ligar, aquela chave vai cair. Porque é ela que deixava passar, por exemplo, lá 10 amperes para alimentar o chuveiro antigo de 2.200,
Agora, ela teria que deixar passar energia para alimentar um de 5.500, por exemplo. Então, o que essa chave vai fazer? Ela vai desligar. Certo? E quando ela desliga, ela está te dizendo, tem algo errado. Entendeu? Não vai insistir com religar. Então, com certeza, é a fiação que está fina, porque a potência do aparelho é muito grande. Então, necessita trocar o disjuntor, às vezes a fiação, colocar um fio mais grosso. Não é? Está lembrado? Devido à segunda lei de Ohm. Certinho, minha filha? Então, disjuntor, finalizando. É uma chave magnética que liga e desliga um aparelho. Por exemplo, o ar-condicionado, agora mesmo eu te mostro, deve ter um disjuntor que alimenta o grupo. Prosseguindo então a questão 8. Então tá aí, ó. Eles não mudam, pessoal, não muda a ideia e de um ano para outro a ideia é quase a mesma coisa. Olha aí. Em um manual de um chuveiro, quer dizer, da torneira elétrica, voltou no chuveiro. São encontradas informações sobre algumas características técnicas, ilustradas no quadro, como a tensão de alimentação, potência dissipada e o dimensionamento do disjuntor ou fusível. Quer dizer, o fusível também é o elemento de proteção. E a área da seção transversal dos condutores. Então, é a grossura do fio que leva energia para o aparelho. Então, está dizendo que uma pessoa adquiriu um chuveiro do modelo A, então está aí na tabelinha, ó, modelo A e modelo B. E ao ler o manual, verificou que precisava ligá-lo a um disjuntor de 50 amperes. No entanto, intrigou-se com o fato de que o disjuntor a ser utilizado por uma correta instalação de um chuveiro do modelo B, vocês estão vendo aí o modelo B em 220, modelo A 127, né? Deveria possuir uma amperagem, quer dizer, uma corrente de 40% menor. Considerando os chuveiros dos modelos A e B funcionando à mesma potência. Por favor, tá, o chuveiro A vai ser ligado liberando uma potência. Então, o chuveiro A vai ter uma potência PA, que ele está dizendo que é 4.400 watts. E o chuveiro, que nós estamos chamando de B, uma potência PB igual. Então, ele quer que as duas potências sejam iguais. Bom, a razão entre suas respectivas resistências, então eu vou dizer que esse chuveiro tem uma resistência RA e que esse chuveiro tem uma resistência RB. Então ele está perguntando para vocês, então, para nós, qual a razão entre a resistência de A e a resistência de B. Por favor, olha que questão fácil. Olha como é que vocês dão conta. Nós acabamos de provar, não é isso? Que potência não é DDP ao quadrado por R? Não é isso? Olha que questão tranquila. Então, justificando como potência DDP ao quadrado pela resistência. Então, isolando a resistência, por que o senhor vai isolar? Porque é uma relação entre as resistências. Então, essa resistência é igual a DDP ao quadrado dividido pela potência. Então, acho que dá para a gente fazer nesse finalzinho aqui. Pessoal, daí dá para ver aqui? Dá para ver? Então, vamos lá. O senhor quer a razão RA por RB? Perfeito. Quem que é o RA? DDP ao quadrado. Quem que é DDP de A? 127 ao quadrado dividido pela potência PA. Não vou nem substituir, que ela é idêntica. Dividido pela potência, a resistência de B. 220 dividido pela potência de B. Divisão de fração, pega a primeira, multiplico pela segunda invertida. Então isso me dá 127 ao quadrado dividido por PA vezes PB dividido por 220 ao quadrado. PA com PB, então lembrando que a potência de A é igual à potência de B, que é 4.400 watts. Aí eu pego, né? Faço a relação. Vocês vão encontrar um valor 0,3. Tem unidade, professor? Não, não tem unidade, porque é a relação entre duas grandezas de mesma unidade. Então, prosseguindo, nós temos aí letra A. Entendido? Então, não tem unidade, porque eu estou dividindo resistência, que é ohm, por resistência, que é ohm.
Então a unidade cancela e sobra o valor numérico. Pessoal, um minutinho para vocês anotarem. Se tiver dúvida, vão perguntar. Pessoal, posso apagar de cá a primeira parte, para nós agilizarmos aqui? Então, pessoal, tendo essas ideias aí, vira uma repetição. Esta parte também posso? Assim que vocês terminarem, estou esperando na questão número 9. Então, à medida que vocês precisarem de um tempinho, eu quero um tempinho para eu pensar. Nós vamos fazer isso. Certo? Mas eu gostaria que vocês pedissem. Certo? Porque aí eu fico constrangido se eu deu o tempinho e não precisa do tempo. Então, quem já terminar, dá uma olhada na questão 9. Questão boa. Tipo o FMG. O FMG, a questão é teórica. O pessoal gosta de uma prova teórica, né? O pessoal gosta de uma teoria. Isso. O pessoal gostava de lá, falava assim, lá não tem cálculo, é só teoria, eu manjo teoria. Só que é mais perigoso, né? Uma palavrinha realmente põe a questão ao erro. Entendido, garotinho? Pessoal, conversa com os amigos de vocês para voltar a participar do trabalho aqui na terça e na quinta-feira, né? Mostra para eles o trabalho que está sendo feito, o empenho da escola, né? O empenho de todo mundo em ajudar. Nós estamos felizes de vocês terem vindo, mas gostaria que aqui tivesse cheio, né? Gente, posso? Então, mais um minutinho que eu estou vendo você terminar. Garotão, terminou? Dá uma pensadinha. Letra E. Beleza. Então, termina. Você já fez, pode ir para frente. Pessoal, vamos fazer então para quem ainda não viu. Olha aí. A eficiência é um processo de conversão de energia e é definida como a razão entre a produção de energia, certo? Ou trabalho útil, e o total de entrada de energia no processo. Vocês querem uma ideia sobre isso, da eficiência? Vamos te dar um exemplo na vida prática. Um motor de automóvel. Então, sempre eu gosto de levar a ideia física para o nosso dia a dia, que aí fica fácil de eu compreender. Um motor. Tá, o motor do carro. Não sou mecânico, mas dá para entender. O motor não recebe energia do combustível. O combustível entra, não tem uma energia total. Aquela energia total do combustível, o que faz? Faz o carro movimentar. Aquilo é um trabalho útil. Entendido? Mas uma parte daquela energia do combustível, certo? Que converteu em trabalho, uma parte ela é jogada para o meio exterior em forma de energia calorífica. Por isso que vocês notam de tempo em tempo, certo? A temperatura vai subindo e tem um ventilador, certo? Na frente do carro, que à medida que a temperatura sobe muito, aquele ventilador entra em ação. É um sistema térmico que tem uma temperatura, evidentemente, que chega naquele nível de temperatura e aciona. Então, à medida então que chega na temperatura adequada, automaticamente ele desliga. Entendido isso? Então eu tenho uma energia total do combustível que transformou em trabalho útil para o carro movimentar, e uma parte daquela energia do combustível é liberada para o meio exterior. Seria bom se a gente utilizasse toda essa energia, né, em trabalho útil. Mas até hoje, né, quer dizer, o pessoal não conseguiu
fazer 100% essa conversão. Seguindo aí, ele diz que a figura mostra um processo com diversas etapas. Nesse caso, a eficiência geral será igual ao produto, grifem para mim, por favor, será igual ao produto das eficiências das etapas individuais. A entrada de energia, que não se transforma em trabalho útil, é perdida sob formas não utilizáveis, como resíduos de calor, o que eu falei agora mesmo. Aumentar a eficiência dos processos de conversão de energia, grifem para mim, implica em economizar recursos e combustíveis. Então, por favor, todo texto tem uma palavra, tem uma frase que realmente é a ideia de resolução. Então, implica em economizar recursos e combustíveis. Das propostas seguintes, qual resultará em maior aumento da eficiência geral do processo? Então vamos analisar cada uma e não somente a correta. Primeiramente, aumentar a quantidade de combustível. Você percebeu que ele falou lá, a eficiência implica em economizar recursos e combustível. Se você aumenta a quantidade de combustível, o que acontece? Vai diminuir a eficiência. Então, aí está contradizendo realmente a ideia proposta por ele. Letra B, aumentar lâmpadas incandescentes. Pessoal, lâmpadas incandescentes hoje, como é que é, por favor, uma geral aqui, ó. Toda vez que você pegar uma lâmpada incandescente, esse tipo de lâmpada incandescente hoje, né, é utilizado mais em lugares rudimentares, quer dizer, pessoas às vezes de um nível, certo, mais baixo, porque ela custa muito pouco. Mas a pessoa esquece que apesar de custar pouco, no final do mês ela te dá um gasto muito grande. Como é que é? Lá na lâmpada você tem um filamento, então isso aqui é o filamento da lâmpada. A intensidade corrente ela vai passar por aqui. Qual que é a finalidade, então, dessa resistência? Transformar parte da energia elétrica em energia calorífica. Essa energia calorífica excita esse filamento a uma certa temperatura, só para vocês terem uma ideia, 2.800, 3.000 e poucos graus centígrados, certo? E a partir, então, do aumento de temperatura, esse filamento, ele torna incandescente e ele emite luz. Então, o teor de luminosidade com a lâmpada incandescente joga para iluminar, certo? É muito pouco. A maior parte da energia elétrica é convertida em calor. Então aqui nós temos uma parte da energia elétrica, põe na sua cabeça, né? Convertida em energia luminosa. Então esse setinha convertida em energia luminosa. E uma outra parte da energia elétrica olha bem, a setinha convertida em calor. Então o percentual maior está aqui, ó. Então a maior parte da energia elétrica é convertida em calor. Reine, mas qual que é o objetivo disso? O objetivo, conforme eu disse, volto a repetir, né? O objetivo é para fazer com que o filamento torne incandescente e através da incandescência do mesmo, ele comece a emitir luz. Então uma grande parte da energia é liberada em forma de energia calorífica. Entendido? Quer dizer, na realidade a lâmpada custa muito barato, mas te dá um consumo no final do mês e as pessoas não enxergam isso. É, aquela amarela. Então, eu acho que no futuro bem próximo, certo? As fábricas vão deixar de realmente montarem esse tipo de lâmpada. Certo? Porque a pessoa vai conscientizar em não comprar. O preço é irrisório, cerca de R$2 cada lâmpada, menos do que isso, mas o consumo de energia é muito grande. Então veja bem, na letra B, utilizar lâmpadas incandescentes? Não, nós estamos querendo aumentar a eficiência. Não é? Então a letra B não é resposta para nós. Manter o menor número possível de aparelhos elétricos em funcionamento? Quer dizer, às vezes nós precisamos de um litificador, eu não vou ligar. Certo? Então isso não é eficiência. Quer dizer, eu preciso do aparelho, ele vai realizar um benefício para mim, e na realidade eu vou ter que colocar o menor número de aparelhos. Quer dizer, isso aí está contrário à ideia. Letra D,
utilização de cabos de menor diâmetro. Por favor. Justificativa. Segunda lei de Ohm. Se eu lembrar, como é que era o nome desse garoto? Gregório Simon Ohm. Então, na segunda lei, eu tenho que resistência, resistividade, comprimento pela área de seção. Se eu diminuir, ele falou então, utilizar cabos de menor diâmetro, certo? Se eu utilizar cabos de menor diâmetro, eu tenho uma menor área de seção. Então, resistividade, que depende do material, comprimento, área de seção. Menor diâmetro, menor área de seção, maior resistência, maior transformação de energia elétrica em energia calorífica. Quer dizer, está fora. Certinho? Então, a letra D não é resposta para nós. Dá uma repetida, Reine? Vamos dar uma repetida? Menor área de seção. Então, é só você olhar no pincel aqui. Ó. Esse aqui é a área de seção do fio. Se esse fio tem uma área de seção menor, ele é mais fino. Entendido? Se ele é mais fino, o que, que acontece? Se a área de seção é menor, a resistência é maior. Se a resistência é maior, implica nisso aqui. Maior transformação de energia elétrica em energia calorífica. Então eu vou ter um total de perdas maior. Então a letra D está errada. E finalmente, a última alternativa, utilizar materiais de melhor propriedades condutora. Isso, certo? Melhor propriedades condutora. Então tá aqui, ó. Condutores melhores. Significa menor. Então tá aqui, ó. Resistência. Ou seja, aqueles materiais que realmente favorecem a passar da corrente elétrica. Vamos citar alguns na vida prática? Cobre, alumínio, prata, ouro. O melhor condutor é o ouro. Entendido? Depois nós temos a prata, cobre. Tudo bem? É só você então ir na tabela periódica e analisar o número de elétrons que os materiais apresentam nas suas últimas camadas aí. Então, para a questão número 9, nós ficamos aqui com resposta. Então, uma questão boa também. Gente, alguma dúvida? Questão número 10. Pergunta a vocês. Querem um tempinho? Vamos lá. Questão número 10. Quem quiser olhar na tela, está um pouco ampliado, ou no material de vocês aí. Vocês querem ler juntos ou vocês querem um tempinho para pensar? Dizem, eu não ouvi. Então, um minutinho para você ler, concluir a ideia. Já fez, senhorita? Já? Prontinho? Vamos aí. Vocês já leram, tiveram uma ideia. Agora eu vou colocar para você o resuminho que você precisa. Vamos lá. Considere a ação de se ligar uma bomba hidráulica, né, elétrica para captar a água de um poço e armazená-la em uma caixa d'água localizada a alguns metros acima do nível do solo. Então a gente vê muito um poço artesiano, né? Temos uma bomba submersa,
ela captando a água e jogando para um reservatório a X metros de altura. É isso. As etapas seguidas pela energia entre a usina hidrelétrica e a residência do usuário podem ser divididas em seguintes formas. Então aí, certo? Ele vai captar a água e vai jogar, desde a vinda da usina até a caixa. Então na primeira etapa aqui, vocês estão vendo assim, na usina a água flui da represa. Então começa a pensar comigo. Eu tenho a represa. O que a represa faz? O que a represa vai fazer? Ela vai segurar a água. Do momento que segura, o nível de água vai aumentando. Então, primeira etapa, nós temos uma modalidade de energia potencial, que é massa, gravidade e altura. Então, uma vez que você está armazenando a água ali, faz a represa, está cercando a água, você tem uma modalidade de energia chamada potencial. Então, o que é o EP? Preciso colocar isso? EP, energia potencial. Então, é a massa, gravidade atuante, altura. Uma vez que você tem essa energia potencial, o que o operador na usina faz? Ele abre o sistema chamado comporta. Então, por exemplo, em Volta Grande, só para vocês terem uma ideia, nós temos 4 turbinas. Essas 4 turbinas ficam ligadas direto e reto? Não. Por exemplo, no final de semana, existe um painel, o operador está lá, olhando aquele painel. Ele olha a demanda de energia. Por exemplo, sábado, depois do 12h30, Zé Ferreira não tem aula, nós não vamos precisar. Aquela indústria que trabalhava está fechando. Então, no painel, tem lá o total de energia. Então, o que o operador faz? Certo? Como ele sabe quantas turbinas ele precisa, se tem 4 ligadas, ele vai desligando, entendeu? Parando gradativamente. Entendido? Então, do momento que você vai parando, aquela água que estava descendo, que a energia potencial era transformada em cinética, você concorda comigo? Que chega um momento que aquela água tem que passar direto e não acionar o eixo da turbina, não é isso? Então, na realidade, o eixo da turbina está aqui. Existe um sistema de paz aqui no eixo, que a água desce com uma grande velocidade, bate no sistema de paz e roda. Bom, mas quando eu paro a turbina, o que eu faço? Essa água, então, desce, e simplesmente ela é desviada para não bater aqui. Existe um freio mecânico aqui também. Certinho? Numa segunda-feira, pelas 5 horas da manhã, o pessoal já começa a levantar, tomar seu banho, e as indústrias começam a trabalhar. Então aí o que faz? Começa a gerar então aquilo que é necessário. Tá. Então, voltem comigo. Então, na etapa 1, a água da represa até a turbina aciona um gerador. Então, essa energia potencial, ela vai transformar em energia cinética, que é igual a mv²/2. E essa energia cinética, por gentileza, ela é transformada em energia elétrica. Então, olha as etapas aqui. Então, nessa etapa 1, eu tenho isso. Então, lembra comigo? A energia potencial, armazenada da água. Quando eu solto a água, diminui essa altura, passa a ter energia do movimento. E essa energia cinética ela é convertida em energia elétrica. Então, essa etapa, resumidamente, é isso. Etapa 2. Uma vez feito isso, depois é só olhar nas alternativas, você já mata. Na etapa 2, na transmissão no caminho entre a usina e a residência. Então, eu tenho aqui usina, rede, cidade. Então, aqui eu tenho uma rede que transporta essa energia. Bom, essa rede tem um comprimento? Tem, Reine. Esse cabo tem uma área de seção? Perfeito. Então, resistência, resistividade, comprimento pela área de seção. Quanto maior o comprimento da rede, quanto mais distante a usina estiver da cidade, maior o comprimento, consequentemente, maior o quê? A resistência do cabo. Quanto maior a área de seção, ou quanto mais grosso for o fio, menor a resistência, entendido? Então, os engenheiros que projetam essas redes, eles têm que equilibrar essas duas ideias, Comprimento. Então, se a usina está muito distante, não tem outra saída.
O cabo aumenta de comprimento, aumenta a resistência. O que ele tem que fazer? Aumentar a disseção. Mas ele não pode colocar um cabo muito grosso, porque senão ele teria que ter uma torre superdimensionada para suportar os cabos. Você entendeu? A pessoa fala, ah, Raine, então aumenta a área de seção do cabo. Né? Se eu aumentar muito a área de seção do cabo, o que acontece? Eu tenho que ter uma torre superdimensionada, certo? Para sustentar esses cabos. Quer dizer, é inviável economicamente. Então, uma perda que o Raine está querendo dizer é o seguinte, que existe perda. Então, por gentileza, aqui existe uma energia elétrica convertida em quê? Calor. E de energia, E de elétrica, convertida em calor. Então, dá uma dissipação de energia em forma de efeito Joule, né, que vocês lembram aí. Então, a etapa 2 é esta. Finalizando a etapa 3, na residência a energia elétrica aciona o motor, beleza? Cujo eixo está acoplado a uma bomba hidráulica e, ao girar, cumpre a tarefa de transferir água para o poço. Então, na etapa 3, eu quero que você descreva para mim. A energia elétrica chegou aqui? Pensem comigo, a energia elétrica chegou aqui, nessa casa? Chegou, no colégio. E a partir daí, essa energia aciona o eixo de um motor, que vai transferir essa água para uma altura, não é isso? Para a caixa. Então, essa energia elétrica, diga-se para mim, o que ela vai fazer? Essa energia elétrica, o E de energia elétrica, ela é convertida em quê? Eu não ouvi. Em energia potencial, né? Concorda comigo? Então, a energia chegou aqui, né, nesse ponto, vai acionar um motor que vai fazer com que essa bomba eleve a água lá para uma caixa, onde nós iremos utilizar depois pela ação da gravidade. Então, a energia elétrica é transformada em energia potencial. Mais o que, Heine? Mais calor. Está lembrado que essa energia elétrica não converte totalmente em energia potencial? Então, aqui existe calor, que é energia dissipada. Então, esse calor significa para mim uma energia dissipada. Bom seria se não houvesse isso aqui, pessoal. Isso aqui é perdido. Nós pagamos e não aproveitamos. Então, agora é só ir nas alternativas e analisar cada alternativa aí. De posse dessa análise feita, agora responder o exercício fica muito fácil. Mas eu vou analisar cada alternativa com vocês. Vamos na alternativa letra A. Diz ele, na etapa 1, a energia potencial gravitacional da água armazenada na represa transforma a energia potencial da água em movimento? Não. Essa energia potencial transformou em quê? Energia cinética. Entendido? Me entenderam? Então, na etapa 1, por que vamos repetir, por que a letra A está errada? Energia potencial da água transformou em quê? Energia cinética. Então, a letra A. Analisa. Na etapa 1, energia, você olhou na etapa 1, o que ele falou? Na usina, a água flui da represa até a turbina que aciona o gerador. Nós não fizemos esse resultado. Isso. Transforma em energia cinética. Então vamos lá, na letra A. Então ele fala que na etapa 1, energia potencial gravitacional. Certo? À medida que a água vai subindo na represa, não vai ter altura em relação ao fundo, senhorita? À medida que a água vai subindo na represa, vai tendo altura. Então tem energia o quê? Potencial gravitacional. Então na etapa 1, a energia potencial gravitacional da água armazenada na represa transforma em energia potencial da água. Não, transforma em energia cinética. Cinética da água. Em movimento. Energia potencial da água em movimento. Isso. Isso. Então veja bem. Você acha que a alternativa letra A está certa para você? Então o erro está aí.
A energia potencial gravitacional da água, MGH, armazenada na represa, transforma-se em energia potencial da água em movimento? O erro está aí. Ela transforma em energia cinética. A potencial, uma modalidade de energia, transforma em outra modalidade. A potencial que existia transformou em cinética. Essa cinética gera energia elétrica no gerador. Então o errinho está aí. Isso. Perfeito. Perfeito. Letra B. Na etapa 1, parte do calor gerado na usina se transforma em energia potencial? Não, esse calor ele é perdido, nós nunca mais vamos ver. Nós nunca mais vamos utilizar. Certo? Então essa energia perdida devido ao calor, ela é liberada para o meio exterior. Ela não é reaproveitada. Então escreva isso para você. Certo? Então na etapa 1, parte do calor gerado na usina se transforma em energia potencial? Não, esse calor é liberado para o meio exterior. É perdido em forma de energia calorífica. Então letra B, descartamos. Letra C, na etapa 2. O que é etapa 2, pessoal? Ah, está aqui, ó. Etapa 2. Então ele fala lá, na etapa 2, elétrons movimentam nos condutores. Perfeito. Usina, cidade. Concorda? Se esse cabo aqui é de alumínio, que realmente é, então temos o átomo de alumínio, esse átomo de alumínio, e os elétrons giram ao redor do átomo, transferindo energia de um átomo para o outro. Então, põe na cabeça, não é o elétron daqui que vem para cá, mas a transferência de energia entre os elétrons. Então, até aí, beleza. Então, na etapa 2, elétrons movimentam nos condutores, que forma o circuito entre o gerador e a residência. Nessa etapa, parte da energia cinética transforma em energia térmica? Não. Parte da energia elétrica que transforma em térmica. Então, Reino, onde está o erro? Parte da energia cinética? Não é, é parte da energia elétrica. Olha aqui, ó. Ó, energia elétrica convertendo em calor. Então a letra C está errada. Na D, na etapa 3, a corrente elétrica é convertida em energia térmica, necessária ao acionamento do eixo, certo? Da bomba hidráulica, que faz a conversão de energia cinética ao fazer a água fluir do poço até a caixa, com ganho de energia potencial gravitacional pela água. Então, onde está o erro, por favor? Na etapa 3, o que eu tenho? A energia elétrica convertendo em quê? Energia calorífica, mais energia potencial. Então, vamos ver o erro aí. Na etapa 3, a corrente elétrica é convertida em energia térmica, necessária ao acionamento? Não, é energia elétrica que vai acionar o motor. E o motor converte energia potencial. Então a letra D está errada. E vamos ver a última. Na etapa 3, parte da energia se transforma em calor. Aqui, Reine, ó, parte da energia transformou em calor. O que mais? Devido às forças dissipativas por atrito na tubulação. E também por parte do efeito Joule no circuito elétrico no motor. Outra parte é transformada em energia cinética, porque a água vai movimentar, não vai? A água não vai sair do poço e vai subir? Ela tem movimento? Tem. Se ela tem movimento, ela tem energia cinética, certo? E depois uma parte dela transforma em quê? Transforma em massa, gravidade e altura. Então essa alternativa falou tudo. Então para a questão 10. Então, gente, nós estamos aqui para orientar vocês. Repito para você. Letra D. Na etapa 3, a corrente elétrica, até aí está certo, é convertida em energia térmica? Não. A energia elétrica é convertida parcialmente em energia potencial. Então, lá na casa, a energia chegou na sua casa. Na sua casa existe um poço. Certo? Um poço. A bomba vai pegar energia, vai pegar a água desse poço e vai jogar para a caixa. Então, o que essa energia elétrica vai fazer? O que ela vai converter? Ela vai converter em energia cinética para a água, energia calorífica no eixo do motor e na tubulação, que à medida que a água flui através do tubo, existe um atrito lateral.
Entendido? Então, onde está o erro? Na etapa 3, a corrente é convertida em energia térmica? Não. Ela é convertida em energia elétrica, mais energia potencial, mais energia térmica. Certo? Se ele falasse em parte, estaria certo. Certinho? Vamos lá. A energia chegou na sua casa. Na sua casa existe um poço. Existe uma bomba que aciona, certo? Aciona a bomba e a bomba joga para a caixa. Então a energia elétrica, ela vai ser convertida em quê? Pegou a água e jogou lá para cima. A água tem altura? Energia potencial. Mas quando a água movimenta através, a água saiu lá do poço, não tem o cano para ela subir? Ela está movimentando do poço para a caixa? Ela tem movimento? Tem. Se ela tem movimento, tem velocidade, lógico, tem energia cinética. Então existe o atrito lateral das moléculas de água contra a parede do tubo. Então tem um atrito, tem perda por calor. No eixo do motor, quer dizer, mesmo que o sistema seja acoplado, né, em rolamentos, né, então ali existe uma perda também. Certinho? Então, retificando para você. Energia elétrica transformada em energia potencial, mais calor, e a energia cinética também da água. Certo? Então, uma energia transformando a outra. Então, se você quiser colocar a energia elétrica, é convertida em energia potencial gravitacional, mais calor, mais cinética. A cinética é da água dentro do tubo. Certinho? Então, vocês veem, a questão do Enem eu tenho que estar muito atento às palavras na hora. Tem que ler rápido e ficar atento aos detalhes. Questão 11. Gente, eu pergunto, estão entendendo o que eu estou falando? Pessoal, são todos do terceiro ou tem alguém do curso livre, do anual? Então, vou fazer uma proposta para vocês. Sempre que vocês tiverem dificuldade, a parte de eletricidade realmente é uma parte, entendeu? Melindrosa, assim, cheia de detalhe, certo? Um dia à tarde, se vocês precisarem, Reni, dá para dar um curso, dá para dar uma ajuda. Ó, nós estamos falando nisso, você entendeu? Estamos falando hoje, por exemplo, segunda lei, energia, capacitores, campo elétrico. Ah, nós não sabemos muito força eletrostática, entendeu? A gente vem dar uma ajuda, fora desse dia. Então, isso, eu estou na escola, certo? Eu quero é trabalhar e quero ajudar, certo? Eu já estou na segunda-feira com os primeiros colegiais, terça e quarta com o pessoal do segundo dando um curso de eletricidade, para eles não caírem onde vocês estão caindo, né? E na quinta-feira eu estou aqui. A gente pega uma parte do dia e fala, ó, das 4 às 5h10, por exemplo, 1h30 de aula no período da tarde, ou antes, da 1h40 até as 2h, vocês já estão na escola mesmo, né? Só se vocês quiserem, eu estou aí para ajudar. Certinho? Vamos trabalhar juntos. E eu quero que no final vocês tenham sucesso. Certo? Falou, acertei aquela lá, ó, beleza. Eu vou ficar feliz. Pessoal, questão número 11. Então, a alegria nossa é ver você feliz, né? Quando vocês têm um sucesso bom aí, passa nos vestibulares, a gente fica feliz. Pessoal, questão muito bem feita. O manual de instrução de um aparelho de ar-condicionado apresenta a seguinte tabela com dados técnicos para diversos modelos. Considere que um auditório possua capacidade para 40 pessoas, cada uma conduzindo uma quantidade de calor, e que praticamente todo o calor que flui para fora do auditório o faz por meio dos aparelhos de ar-condicionado. Nessa situação, entre as informações listadas, aquelas essenciais para se determinar quantos, ou quais aparelhos de ar-condicionado são precisos para manter, com lotação máxima, a temperatura interna do auditório agradável e constante, bem como determinar a espessura da fiação do circuito elétrico para a ligação desses aparelhos são. Então, eu vou dar um minutinho para você dar uma lida.
Então nós temos um exemplo aqui na nossa sala, o aparelho de ar-condicionado. Vamos supor que tinha 40 pessoas aqui. Cada uma das pessoas não libera uma quantidade de calor? Certo? Nós estamos emitindo, liberando uma quantidade de calor para o meio. O que esse aparelho vai fazer? Né? Vai pegar esta energia calorífica e liberar para o meio exterior. Combinado? Pensaram nisso? Então, um minutinho para vocês darem uma olhada nessa tabela e olhar as alternativas para mim. Aí é rapidinho. Vou dar um tempinho para você dar uma lida. Posso? Leram. Então vocês vão pensar. Enem é sempre uma tabela para você analisar e um texto. Não foge essa regra aí. Olha aí. Nós já lemos o texto. Vocês entenderam a ideia? Então tem um local, em média 40 pessoas, tem um ar, cada pessoa liberando uma quantidade de calor. Então, grifem para mim. Com a lotação máxima, a temperatura interna do auditório agradável e constante, bem como determinar a espessura da fiação do circuito elétrico, que leva energia para o aparelho, né? Para a ligação dos aparelhos de som. Você acha que a letra A está certo? Vazão de ar e potência? O que adianta o aparelho do ar-condicionado ter uma vazão de ar, certo? Para o meio exterior. Será que essa vazão de ar adianta? Não. Ele tem que ter capacidade de quê, primeiramente? De refrigeração. Ele tem que refrigerar esse ar e, a partir daí, certo, emitir energia calorífica para fora. Entendido o que eu falei? Então, a letra A, vazão de ar. Então, você vai colocar, não adianta que o aparelho tenha uma vazão de ar satisfatória. Ele tem que ter capacidade de refrigeração, porque eu tenho que manter o meio interno agradável. Letra B, pela mesma razão, vazão de ar, corrente elétrica e ciclo de frio. Volto a insistir na tecla anterior lá, na tese anterior. O que adianta ele ter uma vazão de ar se ele não tem capacidade de refrigeração? Quer dizer, quem não respondeu letra A, automaticamente não responde a letra B. Certo? Olha aqui. Letra C, eficiência energética. Reine, o que é isso, eficiência energética? Eu não entendi. Então, eficiência energética, nós falamos agora mesmo, é a relação do trabalho útil e a potência total. Agora veja bem, potência, Reine, potência, potência, potência. Qual que é a potência dele aí? Qual que é a potência deles? São diferentes? Certo? Então, a eficiência energética, você percebeu que é a mesma? Ah, então a alternativa letra C está errada, porque na tabela, escrevam para mim, na tabela a eficiência energética de todos é a mesma, 2,95. Então escrevam. Quem olhou na tabela percebeu. Todos apresentam a mesma eficiência energética. Certinho? Letra D. Capacidade de refrigeração. Beleza. E frequência? Ah, todos apresentam a mesma frequência, de 60 Hz. Né? Então viram como é que é fácil? Se eu interpretar o texto e voltando à tabela, então você escreve mesma potência. Aliás, mesma frequência, desculpe. E a letra E, capacidade de refrigeração, corrente elétrica, eu tenho que ter uma corrente elétrica e o ciclo de frio. Concorda? Esse ciclo é a capacidade, então, de pegar o ar. Como é que é o ciclo? O ar aqui dentro não estava aquecido? Diminuir a temperatura dele, certo? E jogar, e fazer novamente voltar ao ponto de partida. Refrigerar, o ar quente entra, refrigera ele, joga para fora. Me entenderam? Entendido o que é o ciclo de frio?
Você elimina calor, o ar diminui essa temperatura, pega esse ar e joga para o meio externo. Então, questão 11, resposta. Entendido, pessoal? Questão 12. Agora eu vou... Você vai falar assim, Reine, mas é trabalhosa. Mas é boa de fazer, gostosa. Dá um pouquinho de trabalho a mais. Vamos ler? Essa eu vou ler juntos, porque gasta um pouquinho de tempo. Vamos ter que analisar duas tabelas. Vai falar, pô, mas o cara que montou essa questão, será que ele pensou que tinha só essa questão para fazer? Eu gostaria de perguntar para ele também. Então, na questão 12, dizendo aí, a instalação elétrica de uma casa envolve várias etapas, desde a alocação dos dispositivos e instrumentos e aparelhos elétricos, até a escolha dos materiais que a compõem, passando pelo dimensionamento da potência requerida, da fiação necessária, dos eletrodutos. Gente, eletroduto é por onde o fio passa. Nós temos uma mangueira por onde você passa o fio dentro da mangueira. Entendido? Você não vai passar o fio dentro da parede. Simplesmente. Certo? Então você vai colocar uma mangueira dentro da parede e o fio corre dentro da mangueira. Seria uma proteção. Então isso é chamado de eletroduto, entre outras. Para cada aparelho existe um valor de potência associado. Valores típicos de potência para alguns aparelhos elétricos aí. Então vamos ver a primeira tabelinha? Aparelho de som, 120 watts. Chuveiro, 3.000. Ferro elétrico, 500. Televisor, 200. Geladeira, 200. O rádio, 50. Beleza. Aí ele está dizendo para você o seguinte, né? Prosseguindo aí. Considerando a planta fornecida, a planta está aí, esse dimensionamento aí, ó. Com todos os aparelhos em funcionamento, a potência total em watts é. Combinado? Agora você tem uma outra tabelinha. Ó. Agora dá uma olhada aqui que está mais amplo. Olha aqui. É aqui que entra o detalhe nosso. Nessa planta aqui, você concorda que isso aqui é a cozinha, ó. Ó, temos a pia, geladeira, uma lâmpada, ferro elétrico, o rádio. Dentro disso aqui, isso aqui é a cozinha. Você concorda que nessa cozinha, ó, daqui até aqui não é 3 metros? E a cozinha também tem 3 metros aqui? Repita, dá uma repetida. Ó, esse comprimento aqui, ó, esse comprimento aqui é esse comprimento aqui, concorda? Mas a cozinha tem 3 metros por aqui. Então a área do cômodo é importante. Por exemplo, a área até 6 metros quadrados, eu vou usar o quê? Qual que é a potência da lâmpada? 60, 100 ou 100. Então de 6 a 75 eu vou usar 100, de 7,5 até 10,5 eu vou usar 100. Entendido? Então vamos lá, cozinha. A cozinha tem 3 por 3, ela tem 9 metros quadrados. Então 3 metros vezes 3 metros, ela tem 9 metros quadrados. 9 metros quadrados eu vou encaixar aqui, 7,5 até 10,5. Então qual que é o PL? P de potência, L da lâmpada. Então qual que é a lâmpada que eu devo usar na cozinha? 100 watts. Me entenderam? Se a área, Reine, fosse até 6 metros, eu ia usar uma lâmpada de 60. Me entenderam? Em seguida, o que eu tenho nessa cozinha? Eu tenho a geladeira. Qual que é a potência da geladeira lá? Na tabelinha anterior que você olhou? 200. O que eu tenho mais nessa cozinha? Um ferro. Posso colocar assim? Qual que é a potência do ferro? 500. E lá na cozinha eu estou vendo um radinho. Está o rádio, 50 watts. Certinho? Vamos deixar aqui. Em seguida, eu vou para o banheiro. Você percebeu então que ele vai pedir no final lá
qual é a potência total instalada nessa casinha. Então, Reine, o banheiro está aqui. Olha aqui, como é que você vai fazer? Ó, o banheiro tem 2,1, concorda aqui? Por 1,5. Tá, o banheiro, ele tem 2,1 por 1,5. Esse total aqui me dá 3,15 metros quadrados. 3,15, qual que é a lâmpada que eu devo colocar aqui no banheiro? É a mesma lâmpada da cozinha? Não. Então, se é 3,15, eu vou aqui, ó, até 6 metros quadrados. Então, o PL, a potência da lâmpada, lá no banheiro eu posso usar o quê? Uma lâmpada de quanto? 60. E o chuveiro, Reine? Qual que é o chuveiro que eu vou usar lá? Indo na tabelinha anterior, qual que é o chuveiro? 3.000 watts. Ah, trabalhoso demais. Bom, nesse corredor aqui, tem uma lâmpada, não tem? Percebeu que esse corredor aqui tem uma lâmpada? Você concorda que o corredor tem 1,5, ó, daqui tem 1,5, agora você tem que fazer a continha, ó. Se daqui é 3 metros e daqui é 2,1, quanto que sobra daqui para cá? Não é 0,9? Repete para mim. O corredor tem 1,5 metro de corredor, aqui é 3 metros, mas eu já tirei 2,1 aqui, não tirei? Você concorda então que esse corredor aqui, ele tem 1,5 vezes quanto? Que eu te falei. Não posso tocar aqui que muda, ó. Tem que contar. Entendido? Isso aqui não dá menos de 6 metros quadrados? Não vou nem fazer. Então, qual que é a potência da lâmpada do corredor? Agora vamos lá. Televisor, lâmpada, parede de som, sala. Vocês já pegaram o jeito, não já? A nossa sala, pessoal, ela tem quanto? A nossa sala não é 2,8 daqui para cá? Por quanto? Por gentileza. Tem 3 metros aqui por 2,8? Então, 2,8 vezes 3. Você concorda? Se isso aqui fosse 3, não vamos fazer nem conta, né? Isso aqui não dá um menor do que 9 metros quadrados? Ganha tempo. Porque aí na tabela anterior, volte na tabela anterior lá, de 6 a 7,5, qual que é a potência da lâmpada? Qual que é a potência dessa lâmpada que eu vou utilizar? 60 não, errou. Ah. Isso. Então lá fala lá, ó, olha na tabelinha, de 6 até 7,5 é 100. De 7,5 até 10,5. Então, potência da lâmpada, 100 watts. O que mais que eu tenho na sala? TV. Qual que é a potência da TV? TV. 200. Então é trabalhoso. O que mais que eu tenho na sala? Som. Qual que é a potência do som? Aparelho de som, está lá em cima, 120. Entendido? O que mais que eu tenho aqui? Só? Gente, agora é só pegar isso aqui, ó. 100 mais 200 mais 500 mais 50 mais 60 mais isso aqui. Então, qual que é o PT? PT é a potência total, ó. Então é 100 mais 200 mais 500 mais quanto? Mais 50 mais 60 mais 3.000 mais quanto? Mais 100 mais 200, colocando cada um, poderia estar somando, mais 120, certo? Esse valor, então, meus queridos, dá um total de, isso, 4.390. A garotinha já deve ter feito. Então, para a questão 11, nós ficamos com resposta letra D. Então, eu concordo com você que a questão não é uma questão difícil, mas é uma questão que envolve várias etapas, né? Nem perguntei para vocês se podia pagar de cá. Então, na hora que não puder, às vezes eu esquecer, você falou, me dá um tempinho aí. Gente, eu pergunto, está ficando dúvida ou estão me entendendo?
Tá bom. Então, conte com a minha ajuda o dia que vocês precisarem aí. Vamos unir todo mundo tá? E sair desse sufoco, se Deus quiser. Bom, a 12 nós fizemos, né? 13. Gostaria que você marcasse a questão 13. Ah, Reine, todas são ótimas. Por que você está pedindo para destacar? Porque é uma questão diferente. Eu vou dar um minutinho para você terminar de lá e ler a questão 13. E a partir do momento que você lê, vamos partir juntos para a resolução. O que vocês achou da 12? Difícil? Basta a gente ter um pouquinho assim de paciência, né? Depois nós vamos disponibilizar isso aqui no site, ó, certo? Você está lá na sua casa, é só acessar. A partir daí você tem o que nós fizemos aqui. Lógico que mais resumido do que o que nós estamos fazendo aqui, né? Mas quem tiver uma noção, dá para fazer. Então, marcar a questão 13, muito boa questão. E que eu vejo, durante essa caminhada aí, eu vejo as pessoas errando isso. A hora que puder, me avisem. Certinho, meu garoto? Certo? Obrigadão. Pessoal, vamos ler ali? E eu vou traduzindo para você. Não sei se a garota terminou. Já está fazendo? Então vamos ler juntos, porque eu estou assim meio preocupado. Para terminar essa folha aqui, para a gente não voltar nessa folha mais. Na próxima aula será outra. A outra é hidrostática, uma parte de termologia, tá? Dilatação dos líquidos. Então estou pegando as questões do Enem que o professor Danival pediu. Ó, trabalha com o Enem, porque é, né, o que nós vamos enfrentar aí. Então eu estou pegando todas as provas, fazendo uma seleção, por exemplo, de energia. Já não tem mais questão de energia elétrica. Então agora vamos pegar uma parte de hidrostática, se Deus quiser, na próxima aula nossa, e um pouquinho de termologia. Vamos ler juntos? A eficiência das lâmpadas pode ser comparada utilizando a razão, né, considerada linear, grifem para mim, entre a quantidade de luz produzida e o consumo. A quantidade de luz é medida pelo fluxo luminoso, cuja unidade é lúmen. Esse lúmen, ele é abreviado por LM. O consumo está relacionado à potência elétrica da lâmpada, que é medida em watt. Por exemplo, uma lâmpada incandescente de 40 watts emite 600 lúmen. Certinho? Então vamos colocar isso. Lâmpada incandescente, LI. Lâmpada incandescente. Qual que é a potência, Reine? De 40 watts. Tem um poder, lúmen é poder de iluminação, perfeito. Então ela tem um poder de iluminação de 600 lumens. Isso, é o poder de iluminação dela. Certinho, filho? Bom, e aí ele fala, enquanto que uma lâmpada fluorescente de 40 watts, então lâmpada, ó, fluorescente de 40 watts, ela tem 3.000 lumens. Vamos dar uma dica aqui para você? Sobre o consumo de energia, essa consome igual esta, tá? Que ele vai descrever isso nas alternativas. Então, cuidado aqui.
O que faz ele consumir, o que faz o consumo de energia, olha aqui, ó, observação, energia, potência, vezes o intervalo de tempo. Então, se eu deixar essa lâmpada fluorescente, essa lâmpada incandescente, as duas para 40 watts, no mesmo tempo, elas realmente consomem o mesmo total de energia. Então, essa é de 40 watts, essa é de 40, mas o poder de iluminação desta é menor do que esta. Combinado? Esta aqui ilumina muito mais do que esta, mas o consumo de energia é o mesmo. Combinado? Fique atento. Consumo de energia está relacionado com a potência e com o intervalo de tempo de ligação. Então, essas duas lâmpadas descritas para a mesma potência, no mesmo intervalo, consomem a mesma energia. Tá. Então, ele fala, a eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 watts é. Então, vamos definir para você o que é eficiência. Então, vamos colocar aqui para você. O que é eficiência de uma lâmpada? Pessoal, essa eficiência nós vamos chamar de E. Então, a eficiência, a equação, como você já viu eu falando isso várias vezes, ela é definida entre a quantidade, certo, de energia, de luz produzida por ela. Como é que é? Que o senhor vai falar para mim o que é? É a quantidade de energia produzida por ela e a energia consumida. Ah, não vou fazer confusão de energia com energia? Isso aqui é eficiência. Se você quiser chamar de Ezinho minúsculo, à vontade. Então, Reine, você pode falar assim, que a quantidade de energia, no caso aqui o total de lumens, e energia, o que é? Ah, energia é potência vezes o tempo. Então, no lugar do E é P. E esse Q? Esse Q, te dando um exemplo, é esse aqui, ó. Então, você pode dizer que eficiência é a razão entre a quantidade de luz produzida, que é a quantidade de lumens, e a energia, né, que ela vai consumir. Então, Reine, o que é isso aqui? Isso aqui é energia consumida. Energia consumida. Ah, e esse Q? É a quantidade de luz. Podemos colocar assim, ó. É a quantidade de luz produzida. É a quantidade de luz produzida. Então vamos comigo. Vamos alternativa por alternativa. A hora que você fala assim, ó, eu já entendi a ideia, não precisa ficar gastando muito tempo mais. Então ele fala para você, a eficiência de uma lâmpada de 40. Então, lâmpada incandescente, LI, L de lâmpada, I de incandescente, de 40 watts. Essa de 40 watts, qual é o poder de iluminação dela? 600 lumens. Portanto, ela tem uma eficiência E1, que é 600 lumens, dividido pela potência, que é 40 watts, vezes o intervalo de tempo de ligação. Esta é a eficiência dela. Certinho? Aí ele vai na letra A e diz assim, a eficiência é maior do que uma lâmpada fluorescente. Então, lâmpada fluorescente, de quantos watts? De 8 watts. Então, a lâmpada fluorescente é de 8 watts. Certo? Só que você agora não sabe o total de lumens dela, concorda? Mas a garota está dizendo para nós lá, ó, se ele falou lá em cima, considerada linear, então você pode dizer assim, ó, que a lâmpada fluorescente, por gentileza, a lâmpada fluorescente, 40 watts, não libera 3.000 lumens? Ele falou que é linear. Reine, 8 watts, não é X? Então, a garota disse para mim que esta aqui, a de 8 watts, ela libera quantos lumens? 600. Vamos achar a eficiência dessa lâmpada. O que é o E2?
E2 é a eficiência da lâmpada fluorescente. Para eu comparar. Então, você concorda que é 600 lumens. Qual que é a potência dela? 8 watts, vezes o intervalo de tempo. Então, você concorda que quanto menor o denominador, maior a fração? Então, a nossa conclusão, que a eficiência da lâmpada incandescente de 40 é menor do que a eficiência da lâmpada fluorescente de 8. Certo? Então, a letra A está errada. Mas eu volto a insistir. A eficiência da lâmpada incandescente de 40 é maior do que a de 8? Não, é menor. Que produz menor quantidade de luz? Mesma quantidade de luz. Olha aqui, ó. A de 40 watts libera 600 lumens e a de 8 watts 600 lumens. Certo? Então, é mesma quantidade. Então, para você que está me seguindo, então, observação, mesma quantidade de luz. Então, tem 2 erros aí, não tem? Pergunto, tem 2 erros? Tem 2 erros. Letra B. Vocês entenderam? Vocês entenderam o mecanismo da ideia? Vocês entenderam? Pela letra A agora é repetição. Vocês entenderam? Então, se eu fizer a letra B, letra C, agora vai repetindo isso aqui, ó. Mesmo mecanismo, entendido? Por favor, olha a alternativa letra C. Da lâmpada de 40 watts é menor do que a da lâmpada de 8? Vamos lá. Então, a letra C, já estava aqui, ó. Letra C. A de 40 é menor do que a lâmpada de 8 e produz a mesma quantidade de luz? Então, por favor, letra C está dizendo que o E1 é menor que o E2, o E1 está aqui, professor, o E2 está aqui, e o senhor tinha dito que é a mesma quantidade, né? Então, resposta letra C. Então, essa questão número 13, normalmente, os livros não comentam muito sobre isso, né? Então, você pode pegar um Ramalho, um Calçada, livros excelentes. Eles não comentam muito sobre isso, o poder de iluminação, em relação ao lúmen aí. Entendido? Então, nós tínhamos falado na letra B que estava errado, e isso aqui já cai dentro da letra C. Posso apagar de cá? Pessoal, virando a folha. Questão número 14. Falo. 14 é a letra D, a 15 é a letra dado. A 15 é a letra C. E a 16, letra E. Isso. Vamos rapidinho aqui. Então, exercício 14, pessoal. Vamos bem rápido. Então, essa folha, se não der prazo, vocês terminam em casa. Próximo dia, vão trabalhar a ideia da hidrostática, um pouco de termologia e dilatação dos livros. Olha aí. Um curioso estudante, empolgado com a aula de circuitos elétricos, que assistiu na escola, resolve desmontar sua lanterna, utilizando-se de uma lâmpada, utilizando-se da lâmpada e da pilha, retirados do equipamento, e de um fio com as extremidades descascadas, que faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada. Então ele quer acender essa lâmpada. Tendo por base os esquemas mostrados aos quais casa a lâmpada acendeu. Vou te dar uma dica aqui, ó. Nesse esquema está bem amplo e fica fácil. Pessoal, toda lâmpada ela tem essa parte aqui, ó, que é a parte metálica. Toda lâmpada tem essa parte metálica aqui, tá? Então a corrente ela entra pela parte metálica, vai no filamento e retorna. Ela retorna pelo filamento aqui dentro, ó. Então, para que essa lâmpada venha acender, duas situações você tem que ter aqui. Primeiro passo,
esse terminal metálico conectado aqui e o fio ligado na parte metálica para você ter o retorno da energia. Combinado? Então, ó, não interessa se essa lâmpada está ligada diretamente a esse terminal ou esse. Interessa que o fio tem que estar conectado na parte metálica, certo? E nesse terminal aqui. Certinho? Então, vocês terminem para mim esses 3 aí no próximo dia, né? Vamos pegar outra folha. Pessoal, obrigado.